E aí, galera, belezinha com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos e a todes, né? Estamos de volta às nossas aulas de filosofia e hoje a gente vai fazer uma revisão rapidinha, né, sobre as origens da filosofia, o pensamento filosófico em oposição ao pensamento mítico, e também vamos fazer algumas análises sobre o período pré-socrático, ou seja, o período dos naturalistas, tá? Então, eu sei que eu já trabalhei esses elementos com vocês na sala de aula, mas como nós temos alunos novos, como faz muito tempo que a gente trabalhou esses conteúdos, eu vou trazer essa revisão e nas próximas aulas a gente continua aí, né, com um conteúdo novo. Então, pessoas, nós iniciamos aí a nossa discussão sobre a filosofia, né? Para que essa disciplina? Para que essa prática? Para que essa teoria, né? Trazida por esse tipo de pensamento. Então, nós temos aí o nosso cotidiano muito complexo dentro das necessidades, né, que o ser humano adquiriu com o passar do tempo. Então, o que a gente percebe? Que o ser humano, né, ser racional, ele passa o seu desenvolver todo da vida tendo questionamentos, né, iniciando o processo filosófico sem nem mesmo perceber. Então, nós buscamos o tempo todo, na nossa experiência de vida, tentar explicar, por exemplo, a origem da vida, né, da onde tudo veio, para onde vamos, entre outros elementos aí, né, que permeiam um pensamento humano sem ter resposta. Nós pensamos aí sobre a estrutura da nossa vida, como nós a vivemos e tudo mais, as dificuldades pelas quais nós passamos e também, né, aquilo que a gente sabe que vai acontecer com a gente, que é a questão da morte, mas que a gente não consegue entender profundamente como isso vai ocorrer, né? E o que vai acontecer após a questão da morte. Então, são elementos que permeiam o pensamento humano e são elementos aí do pensamento filosófico, só que muitas vezes a gente não consegue perceber isso, a gente não tem essa sacada, né? E aí, então, outros elementos que acabam permeando o nosso dia a dia e que estão associados ao pensamento filosófico é, por exemplo, assim, como nós adquirimos o conhecimento, qual é o conhecimento que chega até a gente, né? Quais são as estruturas de moralidade, daquilo que a gente entende, né, como ética e como moral, que permeiam aí o nosso cotidiano e também as escolhas que nós fazemos durante toda a nossa vida. Tudo isso busca também uma forma de explicar aquilo que a gente entende sobre nós mesmos, né? Aquilo que a gente denomina como um autoconhecimento. Então, nós vamos percebendo aí que o pensamento filosófico ele sempre esteve presente em determinadas situações da vida humana, né? Desses questionamentos, mas as respostas não necessariamente elas vieram imediatamente desse pensamento filosófico, dessa experiência filosófica, tá? Então, a questão do pensamento filosófico, ele já está ali meio que próximo àquilo que nós temos de curiosidade, de questionamento com toda a experiência que o ser humano racional possui, tá? Daí, pessoas, nós vamos discutir um pouquinho sobre quais são os problemas filosóficos, né, que permeiam o campo aí da filosofia. Então, nós temos aquela necessidade prática que a nossa sociedade, né, a partir da industrialização, acabou trazendo para a gente como prática, que é buscar sempre aquilo que é para o agora. Para que vai servir isso? Para que eu vou fazer aquilo? Qual é o resultado que isso vai trazer para mim? Em elementos práticos do meu dia a dia, né? Então a filosofia, ela passou a ser muito mal vista por outras disciplinas, pela população assim que não tem um conhecimento específico que parte, né, do senso comum, eles não conseguem compreender para que essa filosofia ela vai servir, né? Só para dar bad, até onde a gente sabe. Mas a intencionalidade dessa filosofia, ela não é prática, ela é teórica. Ela é o questionar, ela é olhar para o mundo de outra forma, né? E essas formas que nós temos de olhar o mundo vão fazer a gente questionar, inclusive, as maneiras que nós tivemos de responder as perguntas sobre o mundo, de responder como esse mundo poderia ser lido, tá? Então, nós percebemos assim que o ser humano ele tem uma necessidade de buscar respostas, né? Buscar respostas exatamente porque nós vivemos em um mundo onde a maioria das coisas elas não são simplesmente
conhecidas pelo ser humano, dominadas pelo ser humano. Então, por essa falta de domínio e por essa falta de conhecimento, nós, seres humanos, acabamos, então, construindo e buscando incessantemente responder, né, as nossas dúvidas. Aí, o que a gente percebe, né, gente? Que a filosofia, ela vem tentar responder essas dúvidas, mas ela não é o único pensamento, a única forma, né, de se pensar, de se chegar a uma verdade, e também não foi o primeiro, né, que a gente vai perceber que o ser humano, ele vai tentar, sim, responder essas dúvidas, vai tentar dar algum significado para aquilo que era desconhecido, mas tudo isso se inicia pelo pensamento mítico e não pelo pensamento filosófico. E aí eu vou retomar de novo aquela discussão, né? Por que a filosofia ela é sempre vista como um fenômeno grego, né? Por que existe aí uma certa resistência ou uma certa oposição em pensar que a filosofia teve início no Oriente, tá? Então, o que nós vamos perceber aqui, galera, é que a filosofia, ela tem, na verdade, uma estrutura diferente do tipo de pensamento desenvolvido no Oriente, tá? Então, se nós pensarmos aí, por exemplo, nos egípcios, nos chineses, entre outros grupos, eles já haviam, sim, desenvolvido algumas formas de explicar o mundo, né? De conseguir explicar determinadas coisas e o grande ponto que a gente precisa destacar é que as formas como eles responderam essas dúvidas, elas não estavam pautadas num pensamento lógico, racional e rigoroso, mas sim associadas à cultura, à sociedade, à política e à prática cotidiana, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá nos egípcios, eles conseguiram, sim, trabalhar a matemática, mas ela não era uma matemática teórica, ela era uma matemática prática, ela partia daquilo que existia como necessidade daquelas pessoas em um determinado tempo, em um determinado local, né? E como eles conseguiriam realizar determinadas coisas que eles queriam. O que os gregos fizeram foi o quê? Teorizar essa prática que já havia sido desenvolvida por outros pensadores, né, por outros grupos, por outras sociedades. Então, eles vão teorizar a matemática, eles vão teorizar o mundo, eles vão tentar explicar de uma maneira universal como é que esse mundo pode ser lido através de um pensamento lógico, racional e rigoroso, tá? Então, para que serve a filosofia? Para nada, né? E para tudo. Por que para nada e para tudo? Porque na prática, essa filosofia, ela não tem uma intencionalidade, né? De resolver as coisas no imediatismo e em cima daquilo que é prático da nossa sociedade, tá? A filosofia, ela tem a intencionalidade da reflexão e da criação de conceitos para tentar explicar aquilo que é desconhecido pelo ser humano. Ou então, né, para dar um novo olhar dentro da ideia racional, dentro da ideia da lógica, dentro da ideia, né, também da nossa perspectiva sobre o mundo, baseada numa rigorosidade de pensamento, um método, tá? Então, é essa a estrutura que a filosofia vai seguir. Daí, pessoas, nós temos aí a filosofia antiga, que é o que a gente vai iniciar hoje, né? E que nós vamos até o período helenístico com ela, que é a tal dessa filosofia antiga. A gente vai estruturar a filosofia a partir da história da filosofia. Vocês não vão aprender a filosofar, né? Vocês vão aprender como é que as pessoas estavam pensando em determinada época e como é que aquele pensamento se desenvolveu, né, através das suas relações com a sociedade. Então, a gente vai perceber que a história e a filosofia, elas caminham juntas e que o ser humano, ele é resultado daquela sociedade que ele está inserido, né? Tanto para as coisas que ele tenta manter as permanências e tudo aquilo que ele tenta romper, que são, né, as rupturas. Daí, pessoas, agora nós estamos falando sobre o período mítico, né, da mitologia e da poesia. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a passagem do mito para a filosofia e depois chegaremos ao período pré-socrático ou naturalista, né, aqueles que vieram antes de Sócrates. Depois trabalharemos o período socrático, antropológico, período sistemático e, por fim, então, o período helenístico. Mas essas filosofias vão ficar para as próximas aulas, tá? Daí, pessoas,
Para a gente conceber um pouquinho, né, da estrutura do pensamento mítico, a gente precisa compreender também a sociedade em que eles estão inseridos. Então, a gente precisa entender que a sociedade, quando ela começa a crescer, né, e a ter certos desenvolvimentos materiais, né, espaciais ali e também sociais, existe ali uma intencionalidade de tentar responder as coisas sobre o mundo, de tentar responder as dúvidas humanas. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre a natureza, sobre os seres humanos e sobre o nosso pensamento. Só que a grande questão, galera, é que o ser humano, ele tentava explicar aquilo que trazia curiosidade para ele, aquilo que era desconhecido, aquilo que gerava medo, ansiedade, tá? Então, a maneira com a qual os seres humanos buscaram, né, sobreviver, viver, né, é lidar com essas questões desconhecidas. Então, para isso, nós criamos aí os mitos para tentar responder aquilo que causava um incômodo na gente, tá? Daí, então, a gente pode entender que o mito, ele é uma forma de explicar o mundo e, consequentemente, qualquer forma de explicar o mundo pode ser considerado uma verdade. Por quê? Porque na filosofia nós não vamos buscar uma única verdade. A gente consegue compreender que existem diversas formas de se interpretar o mundo e, consequentemente, se existem essas formas diversas, nós também temos, né, a capacidade aí de compreender que uma coisa ela é verdade a partir do momento que uma pessoa considera aquilo uma verdade. Tá? Então, aqui não existe, não tem a intencionalidade de criar uma disputa entre aquilo que é real e aquilo que não é real, tá? Então, aquilo que você quer acreditar como verdade pode ser aceito como verdade. Agora, se vai entrar nas questões científicas ou filosóficas, aí já é outros 500, tá? O que nós estamos discutindo aqui é que o mito, ele é uma forma de enxergar o mundo, né, de analisar o mundo, que não exige comprovação, que não exige, por exemplo, um pensamento rigoroso, como a filosofia e a ciência exigem, tá? Então, ela é uma forma de ver o mundo. Quais são as características do mito? O mito ele é constituído por 3 grandes características. A intuição, aquilo que as pessoas sentiam, né, aquilo que as pessoas queriam acreditar que fosse verdade. A questão da imaginação, como as pessoas imaginavam, como elas criavam, né, a sua mentalidade ali através de elementos que elas iam buscando para criar uma referência sobre aquilo que eles estavam acreditando, né? Então, o ser humano, ele precisa de uma referência, ele precisa de uma base, ele precisa de algo que ele enxergue ali e que ele consiga conceber algo relacionado com aquilo que ele vive, com aquilo que ele acredita, para ele ter, sim, fé, para ele acreditar, para ele crer naquilo, tá? E quando eu falo ter fé e acreditar, não necessariamente estou falando do quesito religioso da coisa, tá, gente? Então você precisa ter fé que você vai passar no vestibular, você precisa acreditar. Então isso daí não é uma questão religiosa, mas sim um reafirmamento da sua própria mente, tá? E aí a gente tem também a questão emocional, ou seja, os seres humanos se envolviam emotivamente através daquilo que eles queriam acreditar, né, e que eles compartilhavam de sentimento quando eles se relacionavam com aquelas ideias, se relacionavam com aquelas realidades. Então, tudo isso explicado, né, a gente precisa entender que o mito, ele não está dentro de um tempo determinado. O que isso quer dizer? Que assim, não dá para pensar lá no dia 23 de setembro, o dia que o Ciclope, né, encontrou com os marinheiros gregos. Tipo, a gente não consegue conceber uma linha do tempo, uma cronologia, a gente não consegue explicar com um tempo determinado o mito. O mito, ele sempre vem, né, trazer um distanciamento do tempo e também permear essa ideia do tempo indeterminado. Então, em tempos distantes, em um período longínquo, nós não temos aí uma data específica, diferente, por exemplo, da filosofia que busca, né, esses elementos para reforçar a sua argumentação.
tá? E aí, então, qual é a relação que nós temos entre o mito, a poesia e a música, tá, gente? Nós precisamos pensar que no período, né, em que os mitos se desenvolveram, existiam grupos que ficavam responsáveis por passar essa herança cultural, né? Tanto os sacerdotes quanto os aedos e os rapsodos, que são esses poetas e músicos que estão em contato com a sociedade e que vão tentar manter a história daquele povo, as histórias, né, que permeiam a cultura de uma sociedade e passassem de geração em geração. Nós temos também, né, uma característica semelhante a essa com os historiadores do continente africano, que se chamavam griots ou griots, né? Eles também tinham essa responsabilidade de manter aí a memória de um povo através das músicas, né, dos cantos e também da poesia, tá? E aí, então, o que a gente percebe? Que a forma como esses poetas tinham de expressar, né, esses conhecimentos que eram gerados aí, né, dentro dessa sociedade durante vários tempos, a gente começa a perceber que esses grupos, eles começam a ter uma modificação a partir do momento que essas práticas, né, da poesia, da música, do contar história, deixa de ser simplesmente oral e passa a ser também escrito. Tá? Então, quando a gente pensa lá no período homérico, nós já temos aí uma nova construção dessa sociedade, que passa a registrar, então, as suas ideias e começa a fazer uma leitura diferente dessa realidade, tá? Então, os poemas homéricos, eles têm aí como objetivo buscar a ideia da harmonia, da proporção nos textos, né, da rima, tudo mais. Eles vão tentar buscar causas e razões pelas quais aquelas situações estão sendo explicadas. Por que, então, né, que caiu um raio? Por que, como é que o ser humano nasceu? Como é que os deuses nasceram? Tudo isso, né, eles tentam explicar através das causas e das razões. Daí, então, nós temos também uma tentativa, né, de explicar tudo que existe no universo e tudo aquilo, né, que está incluso nesse universo. Não só a ideia aí do ser humano, nós somos muito egocentristas, né, muito individualistas, então a gente sempre pensa assim no pensar individual. Mas não, esses poemas, eles vêm tentar representar essa complexidade da nossa realidade. Então, tentar explicar de tudo um pouco, tá? E aí, a gente começa a compreender que nesse período existe uma tentativa de explicar o surgimento dos deuses, o surgimento dos seres humanos e do universo, tá? E a nossa primeira forma de explicar tudo isso vai ser através do mito, que a gente vai chamar de teogonia, né? Então, é uma forma de explicar miticamente a origem dos teos, dos deuses. E assim como nós teremos também a cosmologia e a cosmogonia, que vão tentar explicar o universo, só que de formas diferentes, tá? Então, eu já vou explicar isso aí para vocês. Só para a gente complementar aqui, eu poder mudar de slide, eu queria mostrar aqui para vocês que existem características da sociedade que vão influenciar profundamente nas maneiras de se ler o mundo, de se contar essas histórias, tá? E as influências que nós temos nesse momento são a religião pública e o orfismo, né, que vão tentar relacionar, no caso da religião pública, associar aquelas características humanas aos deuses, né? Então, nós estamos aí fazendo com que os deuses tenham semelhanças com as práticas humanas, com as perspectivas humanas, né? Então, o que a gente está fazendo nada mais é do que fazendo o homem à semelhança dos deuses, tá? Então, nós estamos fazendo com que os deuses tenham as mesmas práticas, os mesmos sentimentos que nós, seres humanos. Depois nós temos a ideia do orfismo, que separava, né, a ideia do corpo e da alma, que entendia que a alma era um espírito eterno, tá? E infinito. E que por conta disso, então, nós temos essa separação entre aquilo que é morrível, imatável, né? E aquilo que é imortal, no caso da alma, tá? E que vai se relacionar profundamente com a filosofia mais tarde, tá? Depois, a gente precisa compreender um pouquinho sobre a ruptura do mito ou, né, a permanência
com o mito aí, entre a filosofia e o mito. E aí, pessoas, para a gente poder entender esse rompimento ou não, né, a gente precisa compreender como surge o pensamento filosófico. Então, a gente precisa entender que a Grécia, ela vai passar por situações que vão favorecer o desenvolvimento desse tipo de pensamento, tá? Então, nós temos ali um crescimento muito grande do comércio, do artesanato, porque eles tinham dificuldade com a agricultura, né? Eles vão principalmente trabalhar em cima da questão de produzir vinho, de produzir azeite e comercializar os seus artesanatos com os seus vizinhos, tá? Então, por conta da possibilidade que eles tinham ali de saída para o mar, né, a gente vai perceber que o desenvolvimento naval vai trazer também um contato com outros povos e esse contato também vai trazer uma modificação no pensamento do grego, tá? Como as viagens marítimas fazia com que eles tivessem a conquista de várias colônias, né? E que vão mostrar para a gente também que o contato com esses outros povos vão fazer com que os gregos questionem as estruturas míticas, né? A forma de explicar o mundo através do mito. E também a sua própria experiência com a natureza. Que eu ia lá dar um rolê de barco e aí, de repente, eu chegava lá numa parte do mar que a galera falava que tinha sereia e não tinha sereia. Chegava numa ilha que a galera falava que tinha um minotauro, chegava lá, não tinha um minotauro. Então, tudo isso fragilizava profundamente, né, a forma como esses indivíduos estavam lidando com a realidade e com a explicação mítica. Então, eles começam a questionar tudo isso, tá? E existe também uma mudança na estrutura de pensar, através do quê? Da observação da natureza e aí a construção dos calendários. Nós temos também o contato comercial com outros povos, que vai permitir, né, o uso da moeda e, consequentemente, o uso racional do nosso pensamento através aí do desenvolvimento da matemática. Nós temos também a questão da escrita, que vai permitir, né, através principalmente do comércio, que a gente vai realizar aí o desenvolvimento da escrita para poder registrar, né, o nosso contato com outros povos, os nossos comércios e tudo mais, e vai permitir que a gente tenha agora um acúmulo de conhecimento maior do que antes a gente tinha, porque tudo se perdia, muitas coisas se perdiam por conta da oralidade, né? Por conta daquilo que era passado de geração em geração e nem sempre se mantinha. Daí nós temos também a questão da riqueza, que vai permitir o quê? Que alguns grupos se situem fora da prática do trabalho, né? Então é aquilo que a gente chama do ócio. Vai permitir que algumas pessoas tenham tempo livre para pensar. Por quê? Porque quem trabalha não tem tempo para pensar. Quem trabalha exaustivamente não vai ter condições de trabalhar os seus elementos reflexivos, porque vai estar muito cansado, né? Só que isso daí é uma fatalidade? Não, existem os esforços, blá, 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 o escassachê, porém, entretanto, todavia, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquele momento. Para que algumas pessoas pudessem ter esse período de reflexão, existiam outras pessoas que iam trabalhar no lugar delas, né? Que iam ser servos ou seriam escravos e que iriam fazer com que a sociedade pudesse funcionar sem esses indivíduos que não estavam trabalhando, tá? Que estavam aí no campo do pensamento mesmo, da reflexão. Daí, pessoas, a mais importante de todas as características, que é a criação das leis escritas. Por que que isso é muito importante? Primeiro, porque isso vai garantir o elemento da cidadania para algumas pessoas, porque a gente já sabe que a cidadania ela é restrita nesse período, né, para os gregos. Então, os metecos, ou estrangeiros, eles não eram cidadãos, os escravos não eram cidadãos, os menores de 21 não eram cidadãos, as mulheres não eram cidadãs, tá? Então, é um número muito restrito de pessoas que vão participar dessa cidadania, mas a ideia da lei, ela vai permear a sociedade toda. Por quê? Porque a lei, ela buscava o interesse comum, o interesse universal. Tinha aí como proposta que aquelas pessoas, elas tivessem uma mesma ideia sobre o convívio social e que aquela regra servisse para todo mundo, tá? O que não é realmente dessa forma, mas a estrutura da lei, ela é assim. Ela busca a ideia da universalidade em alguns aspectos, tá? Porque a ideia também de lei, ela vai se desenvolver no decorrer da experiência humana, tá? Até a gente chegar nos dias atuais. E aí, pessoas, qual que é a estrutura do pensamento filosófico? Uma das partes é essa busca por aquilo que é universal, por uma estrutura que corresponda a todos, né? E
está muito relacionado com esse momento em que as leis estão aflorando e sendo valorizadas na Grécia Antiga. Tudo bem? Então, o que a gente percebeu? Que a formação da polis, a formação da sociedade grega, né, das polis autônomas, das cidades-estados, vão colaborar profundamente para o desenvolvimento do pensamento racional, do pensamento filosófico, tá? E aí vai levar a gente a dois conceitos, que é isonomia e isegoria. A isonomia nada mais é do que a igualdade entre os cidadãos, que as leis e as normas, elas serviriam para estruturar isso, para mostrar, né, essa igualdade entre eles diante da lei, tá? Perante a lei. Daí nós temos a isegoria, que vai trazer a ideia de que nós todos temos direitos iguais de manifestar as nossas opiniões. Aí a gente está já o quê? Mostrando o princípio do que era ser cidadão nesse período, que na verdade está muito associado com a participação política. Então a polis e a política, elas estão juntas, elas estão galgando um mesmo caminho, tá? Porque a política ela surge então na necessidade de organizar a polis. Daí, pessoas, nós temos a estrutura do pensamento filosófico. Quais são as características, então, desse pensamento filosófico? O conceito, ou seja, são palavras que vão explicar para a gente uma determinada ideia, ou um conjunto de ideias, tá? Então, por exemplo, quando eu falo lá, plural, eu não preciso falar assim, eu preciso de mais de uma coisa. Eu posso falar assim, eu quero o plural de livros, né? Eu já consigo, em uma palavra, conceber um conjunto de ideias aí. Essa é uma das propostas do pensamento filosófico. Buscar aí a construção de conceitos para poder explicar o mundo, tá? Uma outra característica do pensamento filosófico é a crítica, ou seja, a nossa capacidade de examinar as coisas de uma maneira rigorosa, baseada na lógica e baseada na razão, tá? Então, a crítica, ela não é só, não gostei do seu cabelo. Não é isso, tá? A crítica é um elemento que vai questionar determinadas estruturas, partindo de um pensamento rigoroso, partindo, então, de um encadeamento de ideias que vai permitir a formação de argumentos sobre determinado assunto, tá? Então, crítica nem sempre é ruim, tá, gente? Então, a gente precisa reconstruir também a nossa concepção sobre determinadas palavras. Daí, a gente chega à nossa última e não menos importante característica, que é a reflexão, que é fazer a gente pensar novamente em determinadas coisas que já estavam prontas na nossa sociedade, tá? Então, a reflexão, eu sempre uso o exemplo do espelho, né? Qual que é a ideia do espelho? É que quando você se vê diante de um espelho, o espelho está reproduzindo uma imagem que já existe, que é você, né? Ou outra pessoa, ou qualquer outra coisa. E ali, a reflexão, ela é basicamente isso. É fazer a gente trazer à tona um elemento que já existe e a gente repensar aquilo. Porque as coisas não estão prontas e dadas na sociedade. É para isso que a filosofia vai servir, que vai ajudar a gente a questionar estruturas que nós recebemos das nossas sociedades, tá? Da nossa sociedade, no caso. E aí, pessoas, coisas que não estão no pensamento filosófico, que não fazem parte do pensamento filosófico. Nós temos aí o ceticismo. Ah, professora, mas não tem uma escola filosófica. Calma, amigo. Calma, amiga. Calma, amigues. Né? O ceticismo que nós estamos falando aqui é aquela ideia de que não é possível a gente chegar a uma verdade, a uma certeza, tá? Então, isso fragiliza a nossa concepção dentro do pensamento filosófico de questionamento. Tá? Então, a ideia do ceticismo aqui que nós trazemos é aquela forma que algumas pessoas têm de achar que nós não podemos chegar a uma verdade. Se não dá para chegar a uma verdade, não adianta questionar. E se não adianta questionar, nós não temos intencionalidade nenhuma com a filosofia. Então, o que nós temos aqui é que o ceticismo, ele impede o desenvolvimento do pensamento filosófico. Tá? Assim como o dogmatismo. Ou seja, eu não posso questionar determinada coisa. Então, o dogma é uma regra, é uma lei, é uma norma, uma crença que não pode ser questionada. Se não pode ser questionado, qual é o papel da filosofia? Né? Então, também não cabe dentro da reflexão filosófica, beleza? Daí, então, pessoas, nós temos aqui a postura filosófica. Quais são as maneiras aí que nós temos de agir filosoficamente? Então, nós precisamos ter um caráter crítico, ou seja,
Não é porque fulano disse, não é porque minha mãe disse, não é porque o Papa disse, não é porque o presidente e a presidenta falou que aquilo dali é uma verdade, não é porque o cientista falou que aquilo dali é uma verdade. O que nós precisamos? Investigar, né? Então, o caráter crítico. Eu não vou aceitar as coisas simplesmente de boa. Eu vou olhar aquilo dali e vou entender quais foram as argumentações que foram criadas para corresponder aquilo a uma verdade, tá? O uso da racionalidade, ou seja, o critério para a gente chegar à verdade é o uso da razão, tá? Então, o nosso medidor aí, né, está ligado ao uso da razão e também, né, lógico, da lógica. Lógico da lógica é ótimo. As nossas conclusões, elas devem ser explicações com argumentação, tá? Então, eu tô explicando um negócio para vocês aqui, é a verdade inquestionável? Não, porque se for uma verdade inquestionável é um dogma, e se é dogma não faz parte do pensamento filosófico, tá? O que nós temos aí, então? Que as nossas conclusões, elas não podem ser imposições. Elas devem ser argumentações explicativas. Quer acreditar? Boa. Não quer acreditar? Boa. A filosofia não vem impor um conhecimento, tá? A questão do respeito ao argumento racional, ou seja, não é a minha opinião, não é o que eu gosto, não é o que eu prefiro. Quais são os argumentos válidos e racionais que eu estou defendendo, tá? Uma coisa é o critério racional, outra coisa é a sua opinião. E a sua opinião só serve para você, tá? E aí, então, não cabe para uma postura filosófica, que é uma reflexão que deve partir da ideia universal, tá? Inexistência de preconceitos, ou seja, não adianta você vir aí com a sua cabecinha feita, com as suas ideias prontas, sem antes conhecer determinadas coisas. Vi aquela pessoa lá, falei, não fui com a cara dessa pessoa. Como é que você não vai com a cara daquela pessoa se você nem conhece, você não sabe nada sobre ela, você só olhou e já criou uma ideia pronta sobre? A mesma coisa cabe aqui para a postura filosófica. Ela não vai aceitar, né, pura e simplesmente uma ideia sem investigar, sem construir aí um conjunto de argumentações racionalizadas. E aí nós temos a generalização, ou seja, a gente está buscando respostas que sirvam para todos e todes e todas em vários tempos históricos diferentes, tá? Então, a generalização é essa busca por respostas universais e que vão servir para todos e em todos os tempos históricos. Daí, pessoas, nós temos aqui, né, a ruptura e permanência do mito e da filosofia. O que nós temos aqui como mito? O mito, ela é uma visão de mundo que ela vai tentar explicar, né, tudo que existe no universo e os comportamentos que nós temos também, tá? Tudo isso que é passado de geração em geração através da tradição, tá? E aí, pessoas, eles vão utilizar de uma linguagem metafórica, vão utilizar de alegorias para explicar uma realidade, vão criar aí situações imaginativas, entre outras coisas, para tentar buscar uma explicação e um pertencimento dos indivíduos com aquela história. Tudo bem? Enquanto um pensamento filosófico, ele busca um conhecimento rigoroso, baseado na razão, baseado na lógica, que tenta, então, descobrir os porquês das coisas e tentar criar conceitos para poder explicar essas coisas, ou seja, refletir sobre as coisas que estão no mundo e buscar explicações para elas. Nem sempre a filosofia vai trazer a resposta, tá, gente? Às vezes ela só vai trazer o questionamento. Daí, pessoas, nós temos aí o Hegel, né, pensando uma sociedade que é baseada no patriarcalismo, e ele vai mostrar, então, que o mito, ele está desligado da filosofia. Por quê? Porque com o surgimento das cidades e das leis, os seres humanos, eles começam a pensar de uma outra maneira. Eles pensavam de uma maneira, passaram a pensar de outra. Então, não existe ligação entre essas formas de pensar. Assim como o Brunet também vai falar o que pra gente? Burnet, né, vai falar que existe sim uma tentativa de criar uma nova forma de interpretar o mundo que é baseada na lógica e na razão. E a gente vai ver o quê? Que existe uma importância muito grande no conhecimento lógico e que existe uma necessidade da formação de argumentos para que aquilo dali esteja baseado num pensamento racional.
tá? E aí, então, ele vai falar que a filosofia, ela quer criar hipóteses, ela quer explicar o mundo. E o mito, não. O mito, ele quer contar a história do passado, ele quer explicar as coisas do passado e não de agora. Ele está contando o passado. Enquanto a filosofia, ela tenta trabalhar uma ideia que fosse coerente para todos os tempos históricos. Difícil, né? E aí nós chegamos, então, ao encontro do conhecimento por causas. Ou seja, eu vou tentar criar uma argumentação baseada nas causas e nos efeitos, naquilo que eu consegui observar, e não numa crença que eu não tenho base nenhuma, né, que eu não tenho método nenhum para conseguir abordar e chegar àquela verdade, tá? Então, a filosofia, ela é, sim, segundo esses pensadores, um fenômeno grego que vem buscar, né, a observação e o uso racional da nossa mentalidade para poder explicar o mundo. Então, segundo o Hegel e o Burnet, nós temos, sim, um desligamento entre o mito e a filosofia. Mas quando nós chegamos ao Werner e a Marilena Chauí, eles vão defender que não, que o mito, ele é a origem desse pensamento racional, que ele é a origem. Então, o que acontece é que existe o quê? Uma permanência entre o uso do pensamento racional ou o uso do pensamento mítico que vai se desenvolver até chegar ao pensamento racional, tá? Então, o Werner, ele vai mostrar pra gente que a filosofia, ela nasce do mito, porque nós vamos o tempo todo, né, buscar explicações para as coisas baseadas nas coisas que nós temos relação, né, com as coisas da natureza que nós estamos nos relacionando. Tanto que ele fala aí das explicações que nós temos, né, de então entender o divino a partir das características humanas. Então nós estamos nos referindo a eles, mas nós estamos tentando explicar comportamentos nossos. Tá? E que o mito, ele seria, então, o nosso primeiro sinal, nosso primeiro suspiro da racionalidade, porque nós estamos tentando questionar as coisas do mundo e tentando explicar o que é desconhecido pra gente, tá? E ele vai mostrar também que os poemas homéricos, eles vão ajudar a gente a ter uma visão diferente sobre as divindades, que antes eram assustadoras, que estavam muito desligadas daquilo que o ser humano era, e a partir, então, do pensamento homérico, nós temos o quê? Uma aproximação das divindades e dos comportamentos, das ideias, das práticas humanas, tá? Já a Marilena Chauí, ela vai mostrar pra gente o quê? Que o princípio de tudo e a nossa forma de pensar, né? Ela está baseada, sim, nas ideias míticas. Por quê? Porque o nosso primeiro filósofo, ele vai explicar a origem de tudo no mundo através do quê? Da água, né? E aí, quando a gente vai lá para a mitologia, a gente descobre que o quê? A origem de toda a vida, segundo a mitologia, veio das águas, veio do deus oceano, né? Que aí o relacionamento entre Urano e Gaia gera, então, o primeiro titã ali, que vai depois se associar aos deuses, que é a questão de oceano, né? Que é o deus das águas, dos rios e dos mares, tá? E aí, então, a gente vai perceber que aquele conhecimento prévio dos seres humanos é o que vai gerar um desenvolvimento aí de um novo tipo de pensamento, uma nova forma aí de refletir sobre o mundo, sobre o cosmos e sobre o ser humano. Daí, então, pessoas, nós chegamos à questão da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia, ela é o amor, como que eu posso dizer? O amor, o apego, a busca pela sabedoria, tá? Então, esse conceito foi criado por Pitágoras, né? Um dos pré-socráticos, e ela ali tentava mostrar o que pra gente? Que os deuses, eles tinham acesso à verdade, a tudo que era perfeito, né? Então, eles não tinham essa ligação com o amor, eles não tinham essa ligação com a sabedoria, não tinha essa busca pela sabedoria. Enquanto os seres humanos, eles estão sempre buscando essa verdade, eles estão tentando se aproximar dessa verdade. Então, o que nós temos ali? Que a ideia de amor é uma busca. Tá? Por isso, então, de filosofia, que nós estamos em uma busca constante pelo saber, pela sabedoria, tá? Então, nós estamos ali nos associando pelo amor ou pela amizade através do conhecimento, né, que nós buscamos constantemente, desse saber que nós buscamos constantemente, tá? Daí, então, nós temos aqui alguns conceitos filosóficos que vão mostrar pra gente o que é logos, o que é arché e o que é physis, para a gente conseguir conceber aí o período pré-socrático, tá? Então, já estou aqui encaminhando a nossa aula para o final, e aí eu tenho
como argumento aqui para vocês é que muitas vezes existem textos no vestibular que exigem que vocês saibam determinadas ideias, determinados conceitos filosóficos aí, né? Então, logos sempre aparece no sentido de razão, de pensamento, de inteligência, de causa racional, de discurso racional. Então, logos pra gente vai estar muito associado com essa capacidade humana de reflexão, né? De reflexão e uma reflexão racional. Enquanto a arché, arqué ou arquê, né, é tido como princípio, a origem das coisas, da onde as coisas surgiram, tá? E então é a base da construção, do desenvolvimento de tudo que existe no universo, tá? E a physis, ela é a responsável pelo surgimento das coisas, é a natureza, é aquilo que vai permitir, né, existir toda a transformação até afindar o ser humano. Então, nós temos aí a ideia de que é a natureza do ser, são as características que existem, e quando eu falo ser, eu não estou falando só do ser humano, eu estou falando de tudo que pode existir no mundo, tá? Então, tô falando de uma caneta, tô falando de uma árvore, tô falando de um coelho, tô falando de um ser humano, tá? Então, a physis é a natureza, é a realidade primeira de tudo. Partindo desse pressuposto, então, nós podemos entender um pouquinho do que é a situação da filosofia pré-socrática, tá? Então, o que os gregos estavam buscando? Eles estavam buscando um conteúdo que explicasse a totalidade da realidade e dos seres, né? Eles buscavam um método para explicar as coisas no mundo, ou seja, eles vão se basear na razão, na lógica, né? No logos, motivação racional aí. E o objetivo deles era conhecer a verdade, contemplar essa verdade, buscar essa verdade mesmo, que não fosse alcançado, tá? Então, nós partimos aí da arché, do princípio, da origem, para poder, então, explicar o que esses primeiros filósofos buscavam. Então, os filósofos naturalistas, os pré-socráticos, eles buscavam explicar tudo que existe no mundo e como essas coisas surgiram, tá? Então, a intenção deles não é, e o ser humano... Não, o ser humano ele está dentro do cosmos, ele está dentro da natureza e, consequentemente, nós vamos estudar, né, da onde essas coisas surgiram. Então, a teogonia, já expliquei para vocês, teogonia, né, é a explicação mítica de como surgiram os deuses. Cosmogonia, tudo que tem gonia é mito, né? Então, cosmogonia é a explicação mítica de como surgiu o cosmos. E aí surge a filosofia, com a cosmologia. Logia, tudo aquilo que tem lógica, tudo aquilo que é racional. Então, nós temos aí o quê? Uma explicação lógica, uma explicação racional para o surgimento do universo, tá? E aí nós temos o nosso primeiro filósofo. O nosso primeiro filósofo é Tales de Mileto. Por que então ele é considerado o primeiro filósofo? Porque ele vai dizer assim, a origem de todas as coisas é a água. Então ele vai mostrar que tudo na vida, né, que tudo que possui vida, possui água. E tudo aquilo que não possui vida, não possui água, né? Então isso daí parece uma coisa muito lógica, né? Hoje em dia a gente já sabe que não necessariamente a explicação do mundo, né, da origem do mundo veio da água, mas a gente consegue entender qual é a intencionalidade dele ao forjar esse pensamento e também a ser considerado o primeiro filósofo. Por quê? Porque ali ele vai buscar uma origem, ele não vai tentar explicar as coisas de uma forma alegórica, nem metafórica, e ele vai tentar buscar uma resposta que fosse universal para todo mundo. Isso, então, faz a gente compreender por que ele é considerado o primeiro filósofo, tá? Então, ele não deixou nenhum escrito, ele trabalhou, né, com a tradição oral, que vai ser muito comum entre os filósofos dessa época, e o que a gente vai saber sobre ele vai ser deixado, na verdade, pelos seus discípulos e outros pensadores, né, que vão se associar aí aos discípulos de Tales de Mileto e vão se apropriar dessas ideias, tá? Depois nós temos aí o Anaximandro de Mileto. Então, o que a gente está percebendo? Que os primeiros filósofos vieram das colônias, que as colônias tinham aí, né, uma possibilidade maior de desenvolvimento do pensamento racional, do pensamento crítico, porque eles não estavam envolvidos na questão cidadã, eles não estavam envolvidos aí nessas discussões políticas, tá? Mas eles estavam sim associados ao desenvolvimento de uma sociedade que prezava sim
né, pela explicação, pelo estudo, que estava aí sendo, aos poucos, sendo construída, tá? E a gente já começa a ver que essas colônias, elas vão, né, trazer essas reflexões para a gente. E aí, então, pessoas, nós percebemos o quê? Que o Anaximandro, ele vai ter a base do pensamento dele no apeiron, que é a mesma coisa para a gente que o infinito. Ele vai entender que a origem de tudo é uma natureza infinita e indeterminada. É algo que ele deu um nome, mas que a gente não consegue explicar, que não está dentro, né, daquilo que a gente conhece. E aí, então, ele vai mostrar para a gente que a origem das coisas são injustas, ou seja, os contrários que tendem a predominar um sobre o outro. Ele vai mostrar a contradição do universo, a transformação do universo, o movimento do universo e como as coisas, né, elas são concebidas aí numa infinitude de espaços e tempos. E mostra então para a gente que o apeiron, esse infinito, ele tenta determinar algo que nós não conhecemos, mas que deu a origem de tudo, tá? E uma coisa aí de modificação também nas estruturas, de como eles estavam interagindo com esse conhecimento, é que a obra, né, sobre a natureza do Anaximandro, ela vai ser a primeira que vai ser um tratado filosófico, que vai ter sua escrita em prosa, né, e não mais na estrutura, por exemplo, de um poema, com rimas e tudo mais, e ele vai tentar explicar as coisas sobre o mundo. Daí, pessoas, nós caímos no conteúdo sobre Anaxímenes de Mileto. Ele era o discípulo do Anaximandro, né? Então, nós estamos ali Tales, depois o Anaximandro, agora o Anaxímenes, que estão todos tentando explicar a origem do cosmos. E a maneira que o Anaxímenes vai ter de enxergar o mundo, né, e a origem dele é através do ar infinito, né? E esse ar infinito, ele vai se basear sim lá no apeiron do seu mestre, porém, ele vai mostrar o quê? Que a ideia do ar, aquilo que transforma e que tem o quê? Motivos para a gente conceber ele como uma explicação da transformação da natureza. Por quê? Porque esse ar ele pode condensar, ele pode distender ou ele pode dilatar. E vai mostrar, então, como é que o mundo ele se transforma, como é que uma criança deixa de ser criança, se torna adulto, morre, né, e o seu corpo se desfaz, como é que existe essa transformação do mundo, né? A pessoa deixa de ser o que ela era, o ser deixa de ser o que ele era. Então nós temos aí, né, a explicação de que esse ar infinito é aquilo que traria, né, toda a modificação e o movimento para tudo que existe no mundo. Então, ele tenta mostrar que existe uma harmonia com o princípio. A causa e o princípio, eles têm uma ligação harmônica, segundo o pensamento de Anaxímenes, tá? O Heráclito, ele é um cara que vai aparecer bastante no vestibular para vocês, e ele vai entender, gente, que a arché, que a origem de tudo, o princípio, é o fogo. Mas não fogo como a gente entende, mas sim como um princípio gerador, uma força que impulsiona as coisas para o movimento e para a transformação. Ele conversava com as pessoas de uma maneira muito difícil. As suas obras, né, suas reflexões eram todas muito complexas, porque ele tentava valorizar a filosofia, deixando de fora as pessoas que não entendiam a filosofia. Só que, gente, a treta aqui é que nós não queremos isso. Nós queremos uma filosofia que seja acessível a todos. Então, a gente vai falar errado mesmo, a gente vai falar de uma forma que todo mundo consiga entender, porque a filosofia não é, né, um limite para um grupo e para uma parcela da sociedade. A filosofia, ela é um instrumento que nós temos para usar o conhecimento para todo mundo, né? Então, o Heráclito, ele era chamado de Heráclito obscuro, porque ele falava difícil para tentar mostrar que a filosofia tinha um valor, né? E que não era para qualquer um. Isso daí vai trazer vários problemas por conta da questão de interpretação e tudo mais, e também do afastamento, né, que a filosofia tem das camadas populares. Pessoas, esse fogo, então, que ele pensava, vai trazer para ele aquilo que explica o movimento do mundo, que explica as mudanças, as transformações que os seres acabam tendo, tá? Então, ele vai mostrar o quê? Que existe, sim, situações que vão trazer o movimento para o mundo, né? Forças contrárias que nesse embate vão gerar um movimento no mundo, tá? Então, ele está mostrando o quê pra gente? Que tudo é movimento.
tudo escorre, tudo move. Ele está falando do devir. O devir para a gente é o movimento, é a transformação aí que vai gerar, tá? E aí, pessoas, existe uma frase aí muito comum, né, de ser colocada aí como uma das frases do Heráclito, cada uma falada de uma forma, né, mas todas com a mesma intencionalidade. Eu trago uma delas aqui que diz o seguinte: não se pode descer 2 vezes no mesmo rio e não se pode tocar 2 vezes na mesma substância mortal no mesmo estado. O que ele está querendo dizer aqui, pessoas? Que nós nos transformamos o tempo todo, que a natureza se modifica o tempo todo, e aquilo que eu sou hoje não vai ser a mesma coisa que eu serei amanhã, por conta do devir. Nós estamos em constante transformação. Qualquer coisa que chega até mim, qualquer coisa que eu vou lidar com essas coisas, elas vão causar em mim uma transformação, assim como eu também posso causar uma transformação nas coisas com as quais eu entro em contato, tá? Então ele vai mostrar que tudo é um só que essa unidade, ela é múltipla, ela é diversa, e ela é, ao mesmo tempo, contraditória, porque sem o claro não teria escuro, sem o frio não teria o calor. Então ele está mostrando que essas oposições, elas são complementares, tá? E daí nós chegamos ao Pitágoras. O Pitágoras, que na verdade, né, ele era aí o representante de uma escola filosófica, que era a escola dos pitagóricos, né? E eles se baseavam muito na questão matemática. E eles vão trazer aí uma defesa de que a matemática seria uma maneira que nós temos de quantificar tudo que existe no universo. Então eu posso medir, né? Eu posso pesar, eu posso conceber o mundo através dos números. Então, para ele, Arché eram os números infinitos, porque a matemática podia quantificar as coisas que existem no mundo. Então, tudo é possível de ser explicado matematicamente. Chora humanas, né? Então, segundo aqui o Pitágoras, essa era a origem de tudo no mundo, o número, tá? Os números. Só que aí a gente precisa conceber uma outra coisinha. A escola filosófica dos pitagóricos, ela vai ser constituída por grupos que pensavam, que faziam seus tratados filosóficos todos juntos. Então, por mais que nós temos aqui o Pitágoras, né, representando essa escola, nós nunca vamos saber se foi ele realmente que pensou isso ou se foi um pensamento comum entre os filósofos daquela escola, tá? Porque eles se uniam para refletir e eles concebiam que aquelas reflexões, elas surgiam, na verdade, do contato entre o grupo, tá? Então, não necessariamente isso foi escrito ou pensado pelo próprio Pitágoras, mas pode ter pensado e ter sido construído pelo conjunto de indivíduos. E daí, então, nós chegamos ao Parmênides, que vai tentar explicar para a gente que o pensamento que existe naquele momento é tentar explicar por coisas que estão associadas ao nosso dia a dia. E ele vai falar, não, como que nós vamos explicar coisas que surgiram de algo que a gente não conhece? Então, o que ele vai falar? Ele vai denominar essa força de ser, que vai estar presente em todos os seres que existem, tá? Mas esse ser, ele é eterno, ele é imutável, ele é imóvel e ele é ilimitado. Por quê? Porque ele vai mostrar que tudo aquilo que é móvel, tudo aquilo que é mutável, tudo aquilo que é limitado e tudo aquilo que é finito, na verdade, ela tem uma ligação com aquilo que é material. E, consequentemente, aquilo acaba, aquilo estraga, aquilo se transforma. Enquanto o ser, não. O ser, ele é perfeito e por conta disso, né, ele não tem movimento, ele não tem transformação, ele é aquilo que ele é. Então, o movimento, na verdade, é um aspecto falso, segundo o pensamento do Parmênides, né? A ideia aí é que tudo possui uma essência, e essa essência está relacionada a essa energia eterna e imutável que é o ser, né? E aí, então, ele vai mostrar que a filosofia, ela permite tornar o caos pensável e ordenável, tá? Enquanto que, né, essa busca que nós temos por essa essência vai tentar explicar para a gente que tudo aquilo que nós vivemos aqui, na verdade, não corresponde à verdade. E vai ser base para o pensamento
mais tarde do Platão, tá bom? Então, pessoas, na próxima aula a gente já vai discutir um pouquinho sobre o pensamento socrático, né? Um pouquinho, não muito, sobre o pensamento socrático. Nós vamos tratar aí sobre os sofistas, nós vamos tratar um pouquinho sobre o Sócrates e vamos iniciar o pensamento de Platão na próxima aula, tá? Então, agradeço aí a paciência de vocês, ao esforço de vocês, bom estudo, né? E façam os exercícios para a gente discutir depois. Um beijão, muito obrigada e até a próxima aula.